Bom, então, hoje a nossa aula é de programa de saúde, certo? Vamos precisar do caderno de programa de saúde, tá? Para a gente continuar aquele texto da semana passada. Então, hoje nós vamos terminar aquele texto, vamos terminar aquela tabelinha que a gente estava fazendo do desenvolvimento do embrião, tá? Da embriologia humana. Vão aparecer outras semanas para vocês observarem o que acontece nessas semanas e depois vai aparecer um exercício para vocês responderem, tá? Aí vocês vão voltar no texto para procurar as respostas, tá bom? Assim que eu apresentar a tela, vocês de casa me confirmam se estão vendo. E o pessoal daí da sala também me confirma se está vendo, tá? Se quer que aumente. Espera aí que eu vou apresentar para vocês. Se o pessoal quiser falar comigo, agora pelo chat eu não vou conseguir ver, tá? Aí tem que ser pelo microfone. Pegar o caderno de programa de saúde, tia? É, o caderno de programa de saúde. O tio Gilbert João te perguntou um negócio lá no chat. Vê se vai aparecer aí para vocês. Apareceu. Tá aparecendo. Pessoal da sala tá vendo também? Isso aí foi o que você passou terça-feira, tia? Não. Terça-feira foi ciências. A primeira parte desse texto aí eu passei quinta-feira passada. Ah, tá. Então acho que eu peguei. Essa é a segunda parte. É a continuação da tabelinha. Nós fizemos 4 semanas, 5 semanas e acho que 8 semanas. Na primeira parte da tabelinha. Aí agora está a continuação da tabelinha, ó. 12 semanas, 22 semanas, 32 semanas tá. e de 38 a 40 semanas. Eu Tá? fiz. Então tá, então é só continuar aí. Só colocar a data de hoje e continuar essa tabelinha, tá? Então, na aula passada, nós comentamos que a gestação, ela dura, né, uma gestação completa, ela dura 40 semanas. Mas a gente fala muito em meses, então essas 40 semanas, elas são transformadas em 9 meses, tá? Só que aí eu falei para vocês que para os médicos, eles utilizam em semanas justamente por conta do desenvolvimento do feto. Tá? Se for contar por mês, em um mês acontece muita coisa. Então, eles contam por semana, porque aí eles vão observando cada semana o que está ocorrendo em cada semana, o que está sendo formado em cada semana. Tá? Espera aí que eu acho que tem alguém querendo entrar. Já entrou? Ah, então tá, obrigada. Bom, e aí, ó, nessa tabelinha, ele mostra o desenvolvimento de 12 semanas. Comentamos também, na semana passada, que desde o momento da célula-ovo, né, que é o momento em que o óvulo se junta com o espermatozoide, até a 8ª semana, nós chamamos isso de embrião, tá? Aí, após a 8ª semana, da 9ª semana em diante, nós chamamos de feto. Então, ó, como a gente já está na 12ª semana, até a 40ª,
tá aparecendo tudo aí, ó, feto, feto, feto. A gente não chama de bebê. A gente só vai chamar de bebê após o nascimento, tá? Comentamos isso na semana passada também. E aí falamos que a gente, na maioria das vezes, chama de bebê porque fica estranho, né? A pessoa tá grávida e aí vai ser o feto. A gente não pergunta assim, a gente fala, nossa, sua barriga cresceu, como que tá o bebê? Tá tudo bem? Tá indo tudo direitinho? A gente usa essa expressão bebê enquanto ele está na barriga, mas o correto para a ciência é que a partir da 9ª semana, né, da 8ª em diante, a gente usa a classificação de feto, da célula uva até a 8ª de embrião, e só depois do nascimento é que nós vamos chamar de bebê, tá? Porque aí realmente ele já está todo formadinho e pronto para viver, né, fora do corpo da mãe, sem risco nenhum, tá? Na 12ª semana, o que acontece aí com esse feto? Ó, ele já tem os dedinhos bem formados e já se movimenta dentro da barriga. Então, a mãe já sente já o bebê se mexendo, tá? Na 22ª semana, o feto ele já está com 20 centímetros e com mais ou menos aí uns 500 gramas. Na semana passada, a gente estava com um tamanho de 2,5, né? De 2,5 centímetros, era bem pequenininho, né? Agora já está aparecendo aí um feto maiorzinho, está com 20 centímetros e com 500 gramas, né? O peso dele é de 500 gramas. Ainda é bem pequenininho? Mas já está todo com desenvolvimento, todo um caminho ali meio que andado para formar todo o bebezinho quando sai da barriga da mãe, tá? Ó, já desenvolve o aparelho respiratório. A gente viu na semana passada que o coraçãozinho já bate, né? Mesmo ele estando pequenininho assim, a gente já consegue ver o funcionamento desse corpinho, tá? Com 32 semanas, o feto ele já pode sobreviver fora do corpo da mãe. E aí nós comentamos também na semana passada, né, que existem algumas mulheres que têm a gestação mais curta, em vez de ter uma gestação de 40 semanas, ou de 38, né, que é o normal, de 38 a 40, antecipam esse parto, né? O feto, ele dá algum sinal de que ele quer nascer antes. Aí eu até citei o meu exemplo, né? A minha filha, por exemplo, nasceu nessa etapa aí, ó, com 32 semanas. Ainda é bem pequenininha, ainda tem algumas partes ainda para serem concluídas, mas já consegue sobreviver fora do corpo da mãe, tá? Claro que com alguns cuidados, né? Eu contei para vocês os cuidados que ela teve que ter no hospital, porque ela não sabia ainda mamar, então ela teve que aprender no hospital, fez fisioterapia respiratória para aprender a respirar mais tranquila, que ela respirava muito rápido. Depois fez fisioterapia alimentar para aprender a sugar o leite, né? Mas já consegue sobreviver sem, assim, nem grandes, né, prejuízos fora do corpo da mãe, tá? Mas, é claro, se você conseguir levar uma gestação mais adiante, com 36, com 37, com 38 semanas, é melhor para o feto, porque ele vai ter um desenvolvimento mais maduro, né? Ele vai crescer um pouquinho mais, ele vai engordar um pouquinho mais. A minha filha nasceu muito pequenininha, ó, aí tá falando que de 38 a 40 semanas tem aproximadamente 50 centímetros e de 3 quilos a 3,5 quilos, né? A minha filha, com 32 semanas, ela tinha, em vez de 50 centímetros,
ela tinha 43. Então, ela nasceu bem pequenininha. E, em vez de 3 quilos ou 3,5 kg, ela nasceu com 2. Então, olha só, ela teve que recuperar, né, o tempo que ainda faltava para ela ficar na barriga aqui do lado de fora, tá? Mas não é impossível. Pode, acontece, né, do bebê nascer e depois ter esses cuidados que eu falei, mas depois ter uma vida normal. Hoje em dia, quando eu falo que minha filha é prematura, nasceu prematura e ninguém acredita, porque ela é toda grandona, né? Então, sinal de que isso é possível, tá? Depois recupera todo esse desenvolvimento que teria dentro da barriga, recupera aqui do lado de fora, tá bom? E aí, depois ele comenta aí, depois desse finalzinho dessa tabelinha, que ao completar 40 semanas, né, que é o ideal, o feto ele já está pronto para nascer, tá? Então, a mulher já vai receber algum sinal de que está na hora. Ou ela vai ter uma contração, ou a bolsa vai estourar, tá? Vai acontecer alguma coisa em que vai sinalizar para ela que está na hora. Ela vai procurar o médico vai falar, ó, já está querendo nascer, está na hora. E aí, o médico proporciona o parto, podendo ser um parto normal ou um parto cesariano, tá? Que aí opera, né, abre a barriga da mãe para poder tirar o bebê, tá? Na outra turma, eles fizeram a seguinte pergunta, perguntaram se é possível ultrapassar essas 40 semanas, tá? Não é comum isso acontecer, mas pode acontecer sim, tá? Existem algumas mulheres, eu já ouvi alguns relatos de algumas mulheres que às vezes só tem esse sinal de que está na hora de nascer com 41 ou com 42 semanas, tá? Não é comum, mas pode acontecer, tá bom? Quando a mulher quer ter parto normal, né, geralmente ela fica esperando até o máximo de tempo que der. Quando a mulher faz cesárea, não. Geralmente a cesariana, ela é marcada. Então, o médico já antecipa um pouquinho, né? Alguns diazinhos antes de completar as 40 semanas para fazer a bolsa não estourar e dá para fazer o parto cesariano, tá? Aí eles acabam antecipando um pouquinho. Mas se a mulher quiser o parto normal, aí ela vai esperando até dar o sinal. E aí, às vezes, esse sinal demora um pouquinho a vir. Aí pode Tia, ser... Sabrina colocou alguma coisa para você no chat. Ah, e aí eu não consigo ver. Ela falou depois de você explicar, tia. Quando você acabar de explicar, você responde o que ela falou. Mas aí eu tenho que sair dessa tela. Peraí. Deixa eu ir lá. Eu não Ela sei falou se que você pode terminar de explicar. Lê para mim o que está escrito, que vocês conseguem ver. Eu que tenho que sair dessa tela para poder ver. Alguém lê, que aí eu respondo. Pode, ela botou assim. Tia, por que após o nascimento do feto, as pessoas dizem que tem que pôr o bebê para chorar? Ah, muito boa pergunta. Tem a ver com a nossa aula de terça-feira. Na aula de terça-feira, a gente comentou um pouquinho sobre o sistema respiratório, certo? Quem estava na aula, a gente fez a introdução do sistema respiratório. Ô tia, eu tenho uma dúvida. Quando o bebê chora, deixa eu só terminar de responder essa dela. Quando o bebê chora, ele consegue ativar sozinho, através do choro, os pulmões. Então, quando ele não nasce chorando, que alguns não nascem, a minha filha, por exemplo, não nasceu chorando, aí o médico ele dá um tapinha no bumbum, faz algum procedimento ali para provocar o choro do bebê, para ele ativar os pulmões dele e conseguir respirar sozinho, porque lá dentro da barriga, ele respirava através do cordão umbilical, o oxigênio passava pelo cordão umbilical. Aqui no ambiente em que ele está, né, fora da barriga, aí ele tem que respirar o oxigênio que está no ambiente.
Então, ele precisa ativar esse pulmão. E o choro faz com que o pulmão ative mais rápido e ele consiga respirar com mais rapidez aí nesse ambiente, tá? Por isso que o bebê chora ou quando não chora, o médico provoca esse choro, tá? Fala, tem mais Posso falar, tia? A seguinte pergunta, tia. Fala aí, João. Ô, tia, uma pergunta. Eu ouvi casos que os bebês, eles nascem mais desenvolvidos do que, tipo, deveriam nascer. Tipo, bebê já com todos os dentes formados, o cabelo já crescendo. Por que isso acontece? Sim, isso não é normal, né? São casos bem raros, mas pode acontecer. O que acontece aí? Está acontecendo um erro, né, genético ali na formação daquele bebê que, em vez de ele seguir essas etapas de desenvolvimento que ele tem, desde quando ele é feto até o nascimento, né, que a gente chama de bebê, aconteceu alguma aceleração ali na genética dele e que ele passa a ter determinados órgãos antecipadamente, como é o caso do dente, né? Como é o caso de pelos, quando a criança tem muitos pelos, tá? Não é normal. O normal é a gente seguir todas essas etapas aí que a gente está vendo no quadrinho. Mas pode sim, já vi vários relatos Ai, fugiu o nome. E tia, Sabrina também tem Sabrina mandou aqui no chat uma pergunta muito boa aqui. Ela mandou assim: tia, por que certas espécies de seres vivos comem só as placentas durante o nascimento dos filhotes e após o nascimento dos filhotes? Isso, eu comentei isso, eu acho também, na semana passada ou na semana retrasada, quando a gente estava falando sobre gravidez múltipla. Os animais, né, alguns animais, eles fazem isso. Cachorro, gato, geralmente costuma se alimentar da própria placenta. Por dois motivos. Primeiro, porque esses animais, eles são muito limpos, eles gostam do ambiente todo limpinho. Então, aonde eles deram a luz ali dos filhotinhos, depois ele limpa tudo, tá? O gato lambe tudinho, deixa comendo. Tudo limpinho. E quando come, comendo, E quando come, né, assim, a placenta, a placenta, ela é uma parte, né, dali do desenvolvimento da gestação que tem muitos nutrientes. Então, como ela vai precisar, como a fêmea vai precisar alimentar os seus filhotes depois, né, com o leite, né, que é o primeiro alimento deles, dos filhotinhos, ela precisa ter bastante nutriente no corpo dela. Então, ela vai e ingere essa placenta para recuperar nutrientes para depois ela ter um leite bem nutrido para dar aos seus filhotes. Já não acontece isso com a espécie humana, né? Quando a gente tem, na hora lá do parto, o médico, depois que tira o bebê, ele retira todas essas estruturas referentes à gestação, né, da placenta, o líquido amniótico também sai todo, que é quando a bolsa estoura, né, aquele líquido, aquela água, então sai tudo. O médico não deixa nada dentro da gente, o útero fica limpinho de novo, para, se a mulher quiser engravidar novamente, engravidar, tá? Muito boa pergunta. Mais alguém? Tia, você pode descer um pouco aí a tela? Posso, para mostrar o exercício? Já copiaram isso? Uhum. Tia, Vamos Sabrina lá. fala assim: por que os gatos e várias outras espécies comem seus filhotes que, por exemplo, se não abrem os olhos ou nascem sem uma das patas e por aí vai? Como é que é? Não entendi. Nem eu entendi. Entendi esse final. O início eu não entendi. Como é que era? Ó, o final, que você quer que eu fale?
Ou tudo? Não, só o início. O final eu entendi, o início. Porque os gatos e várias outras espécies comem seus filhotes. Ah, tá. Eu acho que eu já comentei isso com vocês também. Ô, tia, eu vi Existe... isso em um canal. Eles comem os filhotes por causa da fome, tipo, que quando não tem comida suficiente para os filhotes, eles matam um, né? Tipo um hamster, Sim. come outro um hamster bebê e tal. Então, e também, por outro motivo, existem algumas espécies que não reconhecem aquele filhote como sendo seu. Eu não sei se eu já, mas eu acho que eu já contei essa história para vocês. Do bem-te-vi, eu já contei a história do bem-te-vi para vocês? Eu não lembro não, tia. Não, do bem-te-vi que eu salvei? Não Não. contei essa história para vocês, não? Então, olha só, quando eu morava no outro condomínio sem ser esse que eu estou morando agora, o meu condomínio, ele era assim, todo aberto, né? Tinham muitas árvores e era um condomínio de casas. Então, eu morava na casa de cima, aí tinha uma varandinha, assim, que eu ficava muito na varandinha, e em frente à minha casa tinha um poste. Aí, um belo dia, eu vi que tinha um ninho de bem-te-vi lá em cima do poste. Aí, Oi, todo dia Felipe. de... Oi. Desculpa, Volta. retornamos agora, nossa internet tinha caído, tá? Ah, tá bom. Então, vou voltar aqui. Pessoal, copiar. Por favor. Bom, aí, todo dia quando eu ia trabalhar, tava o bem-te-vi lá, cantando em cima do poste, no ninho, né? E cantando bem-te-vi, todo dia. Aí, um belo dia, eu saí para trabalhar e eu escutei um barulhinho bem fraquinho. Aí eu falei, eu acho que o bem-te-vi, a fêmea, colocou ovinho ali e tem filhotinho ali, porque o piado tá tão baixinho que tem algum filhotinho ali. Dito e feito. Num outro dia que eu saí para trabalhar, quando eu olhei assim, que eu desci a minha escada, que eu olhei debaixo do poste, tinha um filhotinho caído, espatifado no chão, quase morto, todo machucado. Aí, o que eu fiz? Voltei em casa, limpei o bichinho todo, peguei uma caixa de sapato e coloquei ele na caixa de sapato. Aí, fui trabalhar. Falei, quando eu chegar, se ele sobreviver, quando eu chegar, eu vejo o que eu posso fazer por ele. Aí, quando eu cheguei, ele ainda estava vivo, mas todo tadinho, arrebentado. Aí eu fui, peguei um cotonete, limpei ele todo, passei polvedinho na cabecinha dele, que ele estava todo machucado, todo cheio de sangue, limpei o bichinho todo. Fui numa loja de ração, aí perguntei o que eu podia dar para o bem-te-vi, aí ele me deu um farelozinho, igual um farelo de milho. Aí eu fui, molhava o farelozinho, né, fazia igual uma mamadeira, botava na seringa e alimentava toda hora o bichinho lá. Aí ele foi ficando forte, bonitinho. Aí começou a piar mais forte. Falei, bom, tá melhorando. Vou conseguir salvar o bichinho. Aí, um belo dia, ele já estava lá todo já animadinho, né? Já queria pular da caixa de sapato, já queria voar pela minha cozinha. Eu falei, bom, então tá na hora de soltar o bichinho na natureza, porque ele já tá querendo sair daqui da caixa. Aí, assim, eu fiz. Peguei a caixa de sapato e coloquei assim, no parapeito da minha escada, num cimento que tinha na minha escada. Botei a caixa ali, para ver se ele ia sair da caixa e ia conseguir voar, né? Já estava pulando a caixa. Gente, deixei o bichinho ali. Coisa de meia hora, quando eu voltei, eu escutei um piado mais alto, que era o da mãe. A mãe saiu. Nunca contei essa história para vocês, não? Não, tia. Não. A mãe saiu do ninho, viu o bichinho lá dentro da caixa de sapato. Ela bicou o bichinho todo, arrebentou ele todo. A minha escada era sangue puro, a caixa de sapato era sangue puro.
Por quê? Aí depois eu fui pesquisar, eu falei, caramba, por que ela fez isso, gente? O próprio Ele filhotinho morreu? dela. Aí morreu, não consegui salvar. Aí chorei pra caramba, né? Aí fui pesquisar o porquê que tinha acontecido isso. Aí eu descobri que existem alguns animais que, ou quando o ser humano se aproxima, né, para cuidar, ou quando acontece qualquer outra coisa na natureza, a mãe não reconhece mais aquele filhote. E foi o que aconteceu. Como ele caiu e ficou machucado lá, e depois ela não conseguiu mais avistar ele, porque eu peguei ele para cuidar e limpar ele todinho, né, para ele ficar bom, ela não reconheceu mais como filhote. Aí, quando apareceu ali, ela achou que Ô, poderia ser tia, alguma ameaça para ela, aí ela foi e matou o bichinho. ô, Então, tia, isso acontece. Que isso, Oi. tia? é, É, um dia, eu vi isso acontecendo, não só quando eu muito ver. Na casa da minha tia, tinha uma galinha bicando a outra, porque a galinha nasceu com um problema que ela não conseguia comer sozinha. Aí minha tia começou a cuidar dela. Aí não tem a galinha, ah, aí ela começou a maltratar o pintinho. Aí sabe o que eu fiz, tia? Acho que foi a coisa mais cruel que eu já fiz. Eu peguei meu estilingue e taquei a pedra na galinha, ai, meu Deus. com toda a minha força. Ai, Jesus. Da galinha. Justiça, né? Tava. Pô, o bicho era Chicken Mas não Little. podia ter feito isso, né, João? Eu dei até nome pra galinha, tia, era meu filho. Não, era minha filha, era Chicken Little. Ai, meu Deus. Não, eu também. Olha, quando aconteceu isso, eu chorei horrores, porque, tadinho, eu cuidei do bichinho. Crente, né, que estava abafando, limpei o bichinho todo, cuidei Ali, pode descer dos um pouquinho? ferimentos. Oi. Pode descer um pouquinho a tela? Posso passar o quadro todo? Subir o quadro todo? Por Ali, mim não sei, podia. por mim pode. Todo mundo já copiou o quadro? Tá, então vou subir. E aí dá para vocês copiarem o exercício também. Pronto, ó. Deixa eu ver até que letra que vai. Ah, é até a letra E só. Então, vai lá. Não vai dar tempo de vocês responderem, mas aí vocês respondem depois, tá? Porque a gente só vai corrigir esse dever agora. Deixa eu ver que dia. Nossa aula é quinta-feira, então, só dia 8 de abril, a gente vai corrigir esse dever, tá? Então, só copiem por enquanto, porque daqui a pouco está na hora do recreio. Aí só copiem e respondam aí depois, num tempo que vocês estiverem livres aí, tá? Pro dia 8. Quando eu puder subir mais um pouquinho para aparecer a letra E, aí vocês me avisam. Por mim já pode, tia. Tem alguém nesse último parágrafo aí? Aline, eu tô na letra C, mas pode subir. Pessoal da sala também não tem ninguém, não? Tá todo mundo no exercício? Eles falaram que não, tia. Tá. Aí eu subindo aparece, ó, a letra E. É até aí só, tá? Até a letra E.
essas três primeiras questões, vocês vão precisar da primeira parte, tá? Do texto da semana passada. Aí a letra D já está nessa parte aí de hoje. Tá bom? Todo mundo conseguiu fazer o teste ontem? Eu fiz. Eu sim, professora. Eu fiz Eu também, fiz, tia, ali. tirei 10. Sim. Ah, então tá bom. Eu não dava mostrando, tá? Ô, tia, é impressão minha ou a sua câmera travou? Minha câmera travou? Eu não consigo Pra mim, me travou ver. não. Pra mim. Pra mim não travou, também não. Eu não foi consigo pra me mim. ver porque eu estou nessa tela. Aí, para eu poder ver aqui como que eu estou, eu tenho que sair dessa tela. Aí eu fico com medo de sair e ficar, porque quem está pelo celular, quando eu saio, às vezes a tela fica preta. Aí por isso que eu não gosto de ficar saindo toda hora, que eu acabo prejudicando o pessoal que está com o celular. No computador isso não acontece não, mas no celular às vezes acontece. Quando a gente volta para o Meet para ver ou o chat, ou para ver qualquer outra coisa, fica preta a tela do celular. Então, quando a gente voltar na semana do dia 5, que é quando a gente retorna, na aula de terça-feira, a gente vai continuar o sistema respiratório. E na aula de quinta, a gente vai corrigir aquelas atividades que eu passei no livro, tá? Eu passei terça-feira, vamos corrigir e vamos continuar o sistema respiratório. E na aula de quinta, a gente vai corrigir essa atividade de hoje. Certo? Aline, já acabei de copiar. Já? Tem alguém ainda copiando? Aline, eu acabei de copiar. Eu já tô Tô fazendo. fazendo, tia. Ah, tá bom. Mas tem alguém copiando ainda? O pessoal de casa? Todo mundo de casa já terminou de copiar. E o pessoal aí da sala, que está com a tia Lorena, todo mundo terminou de conseguiu copiar? Sim. Eu posso liberar eles para o recreio, Aline? Pode sim. Então, eu vou interromper aqui a tela e vou interromper a gravação para liberar vocês para o recreio, então. A gente também? Vocês também estão liberados, tá? Tchau, tia. Beijo, Tchau, Aline. até dia 5, então. Semana do dia Até dia 5 a 5. gente se encontra de novo, tá bom? Tchau, Fiquem Aline. em casa, hein? Se protejam. Até dia 5.